Deus, obrigada por esse
Porque é o pronunciado que todo mundo espera, né, dos chefes, na hora do aniversário, né? E a superintendente falou assim: eu só quero agora que você parta do bolo, porque eu não tenho mais nada para falar. E o que tem para ser falado foi falado nessa manhã, nessa tarde. Aí eu disse: Senhor, tu é misericordioso. E aquela menina depois continuou tocando músicas evangélicas. Naquele lugar ali, ela ficou tocando as 3 músicas evangélicas. Eu não consegui mais cantar, porque eu estava lá tão tremendo tudo, tremia perna, tremia braço. E a glória de Deus, ela resplandeceu naquele lugar. Aleluia. Amém. Vamos cantar novamente. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais desta glória que é Cristo. É Cristo em nós e é Cristo manifestado em nós. É isso que nós buscamos nesta manhã. E que nos vamos debruçar sobre a Tua palavra, para que a glória se manifeste mais e mais em nossas vidas e através de nossas vidas, em todos os lugares em que tivermos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você acertou?
Aprendemos ontem que Cristo é a glória. Se você quer a glória, queira Cristo. Amém? Pastor Romeu Boneco. Vamos ler a partir do verso 3, novamente, Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ainda no capítulo 3 de Efésios, versículo 8, capítulo 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das
insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda mais um versículo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Vamos orar. Senhor, agradecemos de todo o coração por podermos nos reunir debaixo do Teu nome nessa manhã. Senhor, levantamos nossos olhos para Ti, olhamos para Ti porque Tu és a fonte de toda a nossa esperança. Pedimos ao Senhor que tome o Senhor mesmo a Tua palavra lida e a torne palavra viva em nossos corações, trabalhando em nós, formando em nós Cristo. Rendemos-nos a Ti, confiamos-nos a Ti e pedimos ao Senhor que nos habilite para que sejamos ministros da nova aliança, pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esses textos que lemos, voltando a Efésios, os 3 textos que lemos, eles nos dizem que esse segredo oculto guardado no coração de Deus, ele foi um segredo oculto guardado desde os séculos. Essa expressão significa desde a eternidade. Deus concebeu no seu coração um eterno propósito que teria o seu Filho como centro, para o qual seriam convertidas todas as coisas, e que esse seu Filho teria um corpo para, através deste corpo, expressar sua própria vida, em primeiro lugar, e glória, por consequência. Onde a vida de Deus é expressada, a glória de Deus é expressada. Glória não é um atributo de Deus. Glória é o que Deus é, como nós vimos ontem. Deus é glória. E essa glória de Deus, ela foi revelada, encarnada, manifestada na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que João, no início do seu Evangelho, diz assim: e o Verbo, este desde os séculos, esse na eternidade, esse que antes de todas as coisas estava com Deus, junto com, e era Deus. Esse Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Unigênito significa que aquilo que o Pai é, aquilo que Deus é, glória, foi manifestado plenamente e exclusivamente na pessoa do Verbo encarnado. Vimos a sua glória, e João usa essa expressão, glória como do unigênito. Por que João usa essa expressão? Ele está jogando em palavras ao vento? Claro, não há isso na palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando João diz, e vimos sua glória, glória como do unigênito, ele está dizendo, ele é singular, ele é incomparável, não há ninguém como ele revela a glória do Pai como o unigênito, o único gerado,
Gerado quando? Na eternidade. O Filho de Deus é gerado de Deus, o Pai, na eternidade. Assim é a Trindade. O Pai é ingênito, o Filho é unigênito e o Espírito Santo procede do Pai para o Filho, do Filho para o Pai. É assim que a Trindade é. A norma de vida da Trindade. Então esse Filho, o Logos, o Verbo, que é essa expressão do que o Pai é, quem me vê a mim, vê o Pai. Então quando esse Verbo ele se faz carne, ele torna manifestada toda a glória da Trindade. Então nós podemos dizer assim, nós não vemos propriamente a glória do Pai, a glória do Espírito, nós vemos a glória de Deus, no que Deus é, na face de Cristo, porque Ele é o Logos, o Verbo, como João diz no capítulo 1, versículo 1. Sabe o que significa Logos? Logos significa palavra, Logos significa tratado, de onde vem aí as nossas expressões no português, logia. O que é psicologia? É um tratado, um estudo a respeito da mente. Então quando essa palavra Logos foi aplicada ao nosso amado Senhor, o Filho de Deus, é porque nele está contida toda a expressão do que a Trindade é. Lembra que ele disse para os judeus que questionavam a respeito dele, João capítulo 8? Antes que Abraão existisse, eu sou. Onde nós vemos esse primeiro eu sou nas Escrituras? Onde? Êxodo capítulo 3. Quando Moisés se aproxima daquela sarça ardente, e ele pergunta, o que eu direi para aquele povo quando eu chegar lá e dizer então que eu cheguei, eu vim para libertá-los, e eles me perguntarem quem te enviou, e que o Senhor diz para ele, diga ao meu povo, eu sou quem enviou. Aquele Deus inextinguível. Por isso aquela sarça queimava, mas não se consumia, não é? Porque Deus é inextinguível. Então ele se revelou na figura daquela sarça, queimava, mas não se consumia, porque ele é o eu sou, ele sempre é, ele é o Deus que é, dele provém todas as coisas. Então quando o Verbo se faz carne, ele manifesta tudo isso que a Trindade é, na pessoa do Logos. Por isso ele é o Logos, ele é a expressão. Então, irmãos, quando nós estivermos face a face com ele, o que nós veremos? Nós veremos a Trindade, nós veremos um Deus maior, mais velho, quem sabe assim de barba, né? Deus o Pai. Nós veremos o Espírito Santo, quem sabe, como no Jordão, uma pomba ali em cima do trono, né? O que diz Apocalipse? Diz assim que no centro do trono de Deus, veja, no centro do trono de Deus há um cordeiro assentado, porque nós vemos toda a glória de Deus na face de Cristo. Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém não precisa do sol para lhe dar claridade, porque o sol tem a ver com a primeira criação, mas o verdadeiro sol, que é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus, o sol da justiça, como diz Malaquias, é Ele, a glória dele, o que Ele é, que vai iluminar a Nova Jerusalém. Então é dito assim, a Nova Jerusalém não precisa do sol para lhe dar claridade. Você se lembra do Apocalipse 21? Porque a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então olha as figuras que o Espírito Santo usou para nos ajudar. Nós conseguimos enxergar a eletricidade? Não. Qual é o instrumento para revelar para nós a glória da eletricidade que não vemos? A lâmpada. Então o cordeiro é a lâmpada, é nele que a glória de Deus será resplandecida de modo a ser o centro, iluminar de toda a Nova Jerusalém. Isso significa que nós viveremos absolutamente em torno da glória do cordeiro por todos os séculos. Esse é o nosso chamado. Ó irmãos, se nós estamos treinando hoje nossa alma, nossa mente, nosso espírito na comunhão, no serviço a Ele, nós teremos muita monotonia na eternidade. Porque o centro, o foco da eternidade é o próprio Filho. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o Senhor Jesus é esse, nele está esse mistério oculto de Deus desde os séculos. Agora então, qual é esse mistério? Em especial, a epístola de Paulo aos Efésios é que vai descortinar para nós a beleza desse mistério.
Irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele foi surpreendido, já que ele saiu com autorização de Jerusalém para ir a Damasco para prender os discípulos do Senhor Jesus. Então, quando ele foi surpreendido naquela estrada, ele diz que eles foram tomados por aquela luz mais brilhante que levar a essa intercessão verdadeira, né? Não cessamos de orar por vós. Paulo ora em função desse propósito descrito no verso 10, no verso anterior. Aí veja o que ele pede: para que propósito? Toda vez que você se confrontar na sua Bíblia com o pronome para, por favor, lembre-se do verbo para. Você precisa parar. Pare. Porque a preposição para vai falar de um propósito. Algo que é feito para, em função de algo, há um propósito, né? Então veja esse para. Paulo orava para que o nosso Deus vos torne dignos. A palavra dignos aqui fala de idoneidade. Idoneidade. Percebe que torna digno? Irmãos, se nós temos uma visão da salvação estática, esse e centenas de outros versículos do Novo Testamento não tem explicação. Compreende o que eu quero dizer? Ele está escrevendo para a igreja dos Tessalonicenses. Olha, esses irmãos aqui têm a vida de Cristo? Não tem. O que é dito desde o capítulo 1? O vosso testemunho foi um testemunho pronunciado, retumbante, que foi ouvido numa região muito maior do que a de vocês mesmos. Paulo elogia esses irmãos dos Tessalonicenses no primeiro capítulo falando isso. É óbvio que eles eram irmãos, cristãos, habitados pelo Espírito Santo e tinham um bom testemunho. Como que ele vai orar para Deus tornar a eles dignos? Hein? Faça essa pergunta. Já não são dignos? Já não tem tudo? Não tem tudo. Precisam avançar, 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 para que Cristo seja formado em nós. Então nunca perca isso, irmão. Isso vai te ajudar tanto a não ver salvação como uma questão estática. Salvação é chamada de a grande palavra inclusiva do Evangelho. Sabe por quê? Porque ela é descrita no Novo Testamento em 3 tempos. 3 tempos. Salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Você vai encontrar na Bíblia a expressão fostes salvos. Quando nós estávamos mortos lá no pecado, o Senhor nos deu vida, nos regenerou. Fostes salvos. Você vai encontrar a expressão estáis sendo salvos, um gerúndio, um contínuo, presente. E você vai encontrar a expressão sereis salvos. Seremos salvos. Como você explica essa bagunça? Não é bagunça nenhuma. É porque nós somos espírito, alma e corpo. No que concerne ao nosso espírito, nós já fomos salvos, regenerados. Ele estava morto, não tinha comunhão com Deus, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. No presente, nós temos alma. Alma é nosso entendimento, nossos pensamentos estão aí, o dia inteiro funcionando. Pensamentos, vontade, fazendo decisões, escolhendo, e estamos sentindo afeições, sentimentos, né? Ou não. Isso é a nossa alma, né? E nós temos o nosso corpo. Então, no que concerne ao presente, a salvação no presente é a transformação das nossas almas, ou o que a Bíblia chama de santificação. Por isso que o livro de Hebreus diz: sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Você vê quão sério é esse versículo? Então, na medida que nós vamos crescendo em santificação, para usar outra palavra, Cristo vai sendo formado em nós. Ele já é a nossa vida? Sim. Cristo habita em nós? Sim. O Espírito Santo já nos selou? Sim, no nosso espírito. Mas agora a nossa alma vai sendo dia a dia conquistada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente atual. Romanos 12. Por que isso tem que ser feito agora? Porque isso inclui a salvação da alma, que dia a dia está sendo salva pelo trabalhar do Espírito Santo, através da palavra de Deus, viva e eficaz, dividindo alma e espírito, penetrando lá nas juntas e medulas, dos segredos do coração, Hebreus 4:12, como essa espada afiada. E o que ela vai fazer? Espada de 2 gumes, salvação da alma, presente. Por que 2 gumes? Porque a palavra de Deus, na medida que ela é recebida por nós, ela tem um gume de morte e um gume de ressurreição. Assim como a cruz.
A cruz não tem apenas o lado da morte, a cruz tem o lado da ressurreição. Mesma coisa com relação à palavra de Deus. Quando Deus nos fala a sua palavra, duas coisas são operadas em nós: morte e ressurreição. Sabe como é que Efésios 4 descreve isso? Despindo-vos do velho homem e revestindo-vos do novo homem. Quem faz isso em nós? A ação da palavra viva de Deus. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso, como igreja, nós precisamos voltar às Escrituras, deixar de usar púlpito para entretenimento e começar a pregar a palavra, porque a palavra de Deus é a única chance de salvação das nossas almas. Então, espada afiada de dois gumes. Irmão, que lindo! O Senhor Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e são vida, porque são Ele mesmo, né? Em João 15 ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, porque as palavras dele são Ele mesmo, e Ele e as suas palavras são uma coisa só. Então agora pensa comigo, lembra quando ele nasceu? O Verbo se encarnou. Simeão, aquele sacerdote idoso lá no templo, no seu serviço, ele põe o Senhor Jesus no colo. Você se lembra? Porque o Senhor foi levado lá para ser apresentado. Lembra o que ele diz para Maria? Este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Você percebe quem é o Senhor Jesus? Ele é aquele que leva a morte, mas também traz em ressurreição. Ele está destinado tanto para ruína como para levantamento. Esse é o Senhor Jesus, a palavra viva. Mesma coisa a palavra espírito. É o que ela faz em nós. Por isso ela é uma espada afiada de dois gumes. Vai levar e tem que levar a ruína em nós. Tudo que é do velho homem, tudo que é do ego, tudo que não pertence à nova ordem, tudo que não é celestial, tudo que não é espiritual. Essa maravilhosa palavra é que tem poder para arruinar em nós, e só ela. Mas por outro lado, graças ao Senhor, não apenas o gume da morte. Quando a espada entra, os dois gumes entram junto com a morte: ressurreição. Então o Senhor Jesus, pelo Espírito e pela palavra, Ele vai edificar em nós um novo homem, que pensa como Ele, que sente como Ele, que escolhe como Ele, mente, vontade e emoções. Esse é o terreno da nossa alma. Compreendeu isso, irmão? O homem é importante isso. Por causa disso que nós citamos aquele texto de Tiago ontem, Tiago 1:21. Acolhei, responsabilidade nossa, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago 1:21. Ela é poderosa para fazer o que conosco, igreja? Salvar as vossas almas. Não é tão claro? Como eu disse, se nós não compreendemos isso, você vai fazer uma confusão com a sua Bíblia. Você não vai entender nada. Você vai falar: mas como pode? Tiago está escrevendo para irmãos. Tiago está escrevendo para a igreja. Olha, estamos igreja, nossa alma já está salva. Então como o Tiago vai dizer para a igreja, para colher a palavra, para a alma ser salva? Nossa alma não está salva. Você vê que confusão? Se você não compreender essa salvação, espírito, passado, regeneração, novo nascimento, vida para aqueles que estavam mortos, selados com o Espírito, e hoje, alma, santificados, transformados, mente, vontade, emoções, Cristo formado em vós. E qual o último aspecto da salvação? Futuro. Nossa própria carne, ela será transfigurada. Então 1 Coríntios 15 vai dizer assim: o mortal será absorvido pela vida, ou pela imortalidade, e o corruptível pela incorruptibilidade. Então se ouvirá aquele clamor: tragada foi a morte pela vitória. Porque nós estaremos então em espírito, alma e corpo diante do nosso Senhor Jesus, para vê-lo face a face. Não desincorporados, mas incorporados. É por isso que a palavra diz assim: que quando na vinda do Senhor Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde estão os mortos em Cristo hoje? A palavra de Deus diz que eles estão nesse paraíso. O que significa esse paraíso? Em espírito, eles estão no gozo do que o Senhor é, mas não estão contemplando o Senhor face a face, porque eles ainda não receberam seus corpos glorificados. Estão em gozo, não estão dormindo, não estão ali dormindo, esperando o dia da vinda do Senhor. Eles estão numa posição de gozo maior que a nossa. Por que sabemos? Filipenses 1.
Paulo falou: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, se você pegar esse incomparavelmente melhor e esse lucro, isso não tem nada a ver com sono. Sono não é lucro, sono não é incomparavelmente melhor. Aquelas expressões de Paulo querem dizer que aqueles que partem desta vida antes que o Senhor Jesus venha e entram pela morte, a morte em primeiro lugar não os toca, porque morte significa separação, separação de Deus. Se o Senhor Jesus venceu a morte não nos toca na separação. Toca o biológico, mas não toca o espiritual. Por isso que escreveu no Tessalonicenses, ele diz assim: o Deus da paz vos santifique em tudo. O corpo não vai ficar para trás. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então essa é a grande salvação. É por isso que Hebreus não fala só de uma salvação, não fala só de uma grande salvação, mas fala de uma tão grande salvação. Porque ela atinge o passado, ela atinge o presente, ela atingirá o futuro. Tão grande salvação. Deixa eu usar uma outra ilustração para os irmãos. O Senhor Jesus é chamado de pastor 3 vezes no Novo Testamento, de 3 maneiras. Em João 10,10 é a primeira. João 10,10 está escrito assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já deu a sua vida pelas suas ovelhas? Então essa é a salvação do passado. Ele já deu a vida. O bom pastor dá a vida. Bom pastor tem a ver com a salvação no passado. Tem a ver então com a regeneração do nosso espírito. Ele já nos deu vida. Agora ele é chamado em Hebreus 13:20. Hebreus 13:20 é o segundo texto. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer a Jesus Cristo dentre os mortos, o grande pastor das ovelhas, ele vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade. Olha o versículo, com cuidado, e você vai ver que isso é salvação no presente. Está dizendo que esse grande pastor das ovelhas, ele nos aperfeiçoe, presente. Não é aperfeiçoou, não é aperfeiçoará, é aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós, hoje, óbvio, operando em vós o que é agradável diante dele. Hebreus 13:20. Então, como ele é chamado aí? Grande pastor. E o grande pastor então tem a ver com a salvação da alma, com o presente. Ele está operando em nós o que é agradável diante dele. Nossos pensamentos estão sendo transformados, nossa vontade está sendo conquistada, nossas afeições estão sendo ordenadas, e essa é uma grande salvação do grande pastor. Agora falta um aspecto: salvação no futuro. 1 Pedro 5,4. 1 Pedro 5,4 diz assim: logo que o supremo pastor se manifestar, vós recebereis a imarcessível coroa da glória. Isso é passado, presente ou futuro? Claro, vós recebereis a imarcessível coroa. Então o bom pastor, salvação no passado, tem a ver com a regeneração. O grande pastor está pastoreando hoje nossas almas, salvação no presente. E o supremo pastor vai se manifestar e vai fazer o quê? Conceder a nós essa recompensa da fidelidade. Recebereis uma imarcessível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Que maravilhosa combinação. Sabe onde você pode colocar essa combinação? Bom pastor, grande pastor, supremo pastor. Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Há certas porções na Bíblia que tem que ser comida como sanduíche. Pão de um lado, pão do outro e o hambúrguer no meio. Não separa, não come só o pedaço do pão de cá, nem só o pedaço do pão de lá, nem só o hambúrguer. Come o sanduíche inteiro. Esse sanduíche é composto de Salmo 22, 23 e 24. Sabe por quê? O Salmo 22 é o salmo de quem? Do bom pastor. É o salmo da cruz. Como ele começa? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E o Salmo 23? Quem fala no Salmo 22 é o pastor, é o bom pastor. Mas quem fala no Salmo 23? É a ovelha. É a ovelha que coloca sua cabecinha ali na cerca e ela berra lá para o outro rebanho que não tem pastor ou que não conhece o seu pastor, berra para ele e diz assim: Yahvé, o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará.
Então o Salmo 23 é o Salmo da igreja, que fala do grande pastor das ovelhas, aquele que conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, aquele que unge a cabeça com óleo, aquele que, se necessário, quebra a perna da ovelha, né? E carrega a ovelha lá desobediente no colo, não é assim? Porque ele é maravilhoso para fazer isso, não é assim? A ovelha que fura a cerca, né? Ele quebra a perna da fura cerca, põe no colo e conduz. Ele é esse Senhor. Tua vara, não apenas teu cajado, mas tua vara, disciplina, e o teu cajado me consola. Preparas diante dos inimigos uma mesa. Esse é o grande pastor da ovelha. Esse que ele está fazendo conosco hoje. E o Salmo 24? O Salmo 24 é o Salmo do Supremo Pastor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse é o Salmo do Reino. Então o Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo da igreja. E o Salmo 24 é o Salmo do Reino. O grande pastor, o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, conhecê-lo é a chave para o nosso avanço espiritual. Para que toda essa mesquinharia, tudo que não coincide com Ele mesmo nas nossas vidas, possa ser banido, conquistado, mais dele mesmo ser formado em nós, na mente, nos sentimentos, nos desejos. Isso é uma tão grande salvação. E não uma salvaçãozinha, porque nós não temos um Cristozinho, mas nós temos um grande Cristo, o Filho de Deus. Então, voltando lá para Efésios, Efésios capítulo 1, onde nós estávamos, versículo 10, diz que esse propósito eterno de Deus, esse mistério da sua vontade, conforme diz o verso 9, que nos foi desvendado, revelação, é de convergir. Se você quiser uma ajudazinha aí mesmo no Novo Testamento sobre essa palavra, e você abrir Romanos 13, 9, você vai ver o único outro lugar em que essa palavra aparece no original, no Novo Testamento. Só há mais um lugar, uma palavra bem especial, essa palavra convergir. É Romanos 13, 9. Paulo ali, ele está resumindo, e a palavra ali é traduzida por resumir, a lei nesse mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Então ele fala assim: se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso. Veja lá Romanos 13, 9. Tudo se resume nisso. Essa palavra resume, como foi traduzida aí, é a palavra convergir de Efésios 10. Então, o sentido dela é: Deus irá fazer resumir. Resumir. O outro sentido dessa palavra é encabeçar. Tudo será colocado debaixo da suprema autoridade de Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele vai encabeçar todas as coisas. Resumir ou reunir. Algumas versões em português trazem a palavra reunir, congregar em Cristo todas as coisas. Não é assim? O sentido então é esse aí, é colocar debaixo da cobertura, do encabeçamento de Cristo. Resumir. De fazer então, resumir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. A palavra já foi usada lá em cima no versículo 5, predestinados para a adoção. Está falando ontem sobre essa ruiostesia, adoção de filhos. Ela é repetida no verso 10, predestinados segundo o propósito. Agora veja aqui, essa palavra propósito, ela aparece aqui em Efésios 1 e aparece lá em Efésios 3, o texto que lemos, Efésios 3, 11. Aqui está dizendo que fomos predestinados de acordo com um propósito. E lá em Efésios 3,11 diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então você vê que o assunto é o mesmo: predestinado segundo o propósito, esse eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é? Em primeiro lugar, que em Cristo se resumam todas as coisas. Ou, colocado nas palavras de Colossenses, que Ele tem a primazia.
e a preeminência em todas as coisas, em primeiro lugar na própria igreja. Agora, qual é então a sequência aí desse eterno propósito de Deus? O seu prolongamento. É que nesse eterno propósito de Deus, no Filho, está incluído o seguinte: o seu Filho terá um corpo de muitos membros, através do qual ele poderá expressar sua própria vida e glória. Oh, isso é muito grande para nós. Nós que estávamos num ônibus lotação, com a placa escrito inferno, com bilhete comprado só de ida. Não é assim? Ou não é isso que a Bíblia revela? Filhos da ira por natureza. Efésios capítulo 2. O que ele faz? Ele para o ônibus, nos coloca numa outra lotação, com destino, vamos usar as palavras de Tessalonicenses aqui, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a placa do ônibus novo. Para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tira daquela lotação, põe na outra lotação, que estava vindo na contramão, e agora o nosso destino foi completamente mudado. Nós somos predestinados para a adoção de filhos, ou essa ruiostesia, plenitude de Cristo. Não apenas para ter vida de Cristo lá no nosso espírito, mas para ter vida de Cristo nos enchendo totalmente o ser. Cristo formado em nós. Não é? Esse é o significado da nossa predestinação. Predestinado segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. É por causa disso que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades. Nós podemos quase que imaginar, né? Esses principados e potestades, como falamos ontem, olhando para a igreja e dizendo assim: mas como pode Deus fazer um trabalho desse? Esses seres depravados, miseráveis, aqueles que eu, imagine o diabo falando isso, aqueles que eu mesmo conquistei lugar neles, lá no primeiro casal, através do primeiro casal, lá no Éden, eu injetei meu veneno neles, um antagonismo a Deus, uma alienação, eu fiz deles meus escravos, e agora a obra de Deus reverteu isso de tal maneira que eles estão participando da glória que ele, o diabo, sempre quis ter no coração dele. Na sua soberba, ele quis se assentar no trono de Deus e ser igual a Deus. Agora ele vai ver seres que estavam alienados, perdidos como nós, sendo resgatados, transformados e conformados à imagem do Filho de Deus, para participar com ele do seu reino e da sua glória. Coisa que o diabo quis usurpar, nós recebemos pela graça e misericórdia do nosso Senhor, na sua salvação. Irmãos, que coisa tremenda. Pela igreja, a multiforme será conhecida agora, diz o texto, dos principados e potestades dos lugares. Irmão, lá no Fabinho Zacarias 12, vamos dar uma olhadinha nesse texto para nos ajudar um pouquinho mais, com a ajuda do Senhor, a nos assombrarmos com esse mistério, desse propósito eterno de Deus. Zacarias 12:1 mostra uma corrente de 4 elos. Nós vamos usar essa corrente aqui para pensarmos um pouquinho juntos sobre ela. Zacarias diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor. Senhor, primeiro elo dessa corrente aí, é o próprio Senhor. Depois, fala o Senhor que estendeu o céu, segundo elo da corrente, o céu. Depois, fundou a terra, terceiro elo. E qual o último? E formou o espírito do homem dentro dele. Então, olha aqui a sequência: Senhor, os céus se refere ao universo todo, né? A terra, uma partícula minúscula, né? Hoje nós sabemos, diante desse monstruoso universo, um grão de areia, né? Nosso planetinha. Então ele fundou a terra. Agora tem algo menor ainda, outro grão de areia dentro da terra, que é o espírito do homem. Imaginaram a descendente que está acontecendo aqui? Começa com o eu sou, o Deus inextinguível, quer dizer, fala o Senhor. E o último elo da corrente é que? O espírito do homem, essa coisa minúscula. Mas sabe o que aconteceu na redenção do Senhor? Em primeiro lugar, nenhum ser
criado pode compartilhar da vida e natureza de Deus, a não ser o homem. Já pensou sobre isso em primeiro lugar? Dentro dessa corrente aqui? Ele não formou um lugar para a habitação dele, Deus mesmo, em anjos. Já pensou nisso? Há algum texto na Bíblia que diz que anjo participa da natureza divina? Não, não e não. Isso é uma heresia. Anjos não têm a natureza divina. Anjos não têm a vida de Deus. Eles são criaturas de Deus, majestosas, serviçais. Hebreus 11 diz que eles são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então o propósito de Deus não é cumprido através de anjos. Eles têm o seu lugar como mensageiros, mas não com relação ao eterno propósito de Deus em Cristo. Anjo não tem nada a ver com o eterno propósito de Deus em Cristo. Então, o único ser criado que pode compartilhar da vida, Zoé, a vida que só Deus tem, incriada, eterna, e da natureza de Deus, é o homem. Por isso, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, não anjos, a nossa imagem, mas homem a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Por que imagem e semelhança? Para poder compartilhar da vida e da natureza de Deus. Então aí você vê essa corrente de ela. O Senhor, o grande universo que Ele criou, os céus, depois a terra e por último o Espírito do homem. E o que Ele faz? O que Ele faz é unir aqui, olha, o primeiro elo com o último. Quando Ele nos regenerou em Cristo Jesus, esse grande eu sou, na pessoa do Filho, pelo Espírito Santo, Ele vem habitar aonde? Nos céus, na terra, no Espírito do homem. O Espírito do homem é o seu santo dos santos, onde Ele habita. Para que isso? Para que nós pudéssemos compartilhar com Ele da sua vida, da sua natureza, e resultado da vida e natureza sob disciplina, sob tratamento, caráter. E então participarmos do seu reino. Irmão, quando você estudar a sua Bíblia, pensa sobre essas duas coisas. Nós recebemos já a vida e a natureza de Deus. Mas nós estamos em um processo para que o reino de Deus seja formado em nós. E nós possamos refletir o caráter de filhos do reino. Porque reino é uma questão de caráter. Não é, em primeira instância, uma questão de natureza. Será que eu fui claro? Para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos receber a natureza de Deus. Foi isso que ele falou para Nicodemos, quando Nicodemos indagou sobre isso. Quem não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino, em primeiro lugar, nem ver o reino, nem ter ideia sobre o que é o reino. E depois o Senhor acrescenta, não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer do alto. O que isso significa? Nascer do Espírito. Nova natureza, novo nascimento, vida, natureza. Mas separe isso, né? Separe conjugando, certo? Mas separe vida e natureza e reino. Porque reino tem a ver com caráter, reino tem a ver com ruios, reino tem a ver com ruiosesia. Porque não é pelo fato da vida e da natureza de Deus estar em nós que nós estamos automaticamente vivendo a realidade espiritual do reino dos céus. Percebeu a diferença? Há necessidade de um caráter ser formado em nós. É por isso que o Novo Testamento insiste tanto nessa questão de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque o reino precisa ser edificado em nós. Você vê que é um processo orgânico. E na vinda do Senhor Jesus, quando Ele entender e Ele virar para um povo com caráter de noiva, onde seu reino é expresso, então quando no seu propósito eterno Ele compreender que esse horário espiritual está concretizado, Ele virá para essa noiva. E então, através dela, Ele refletirá a glória dEle através de toda a sua criação. Esse é o propósito de Deus. Por isso, como vimos ontem, Romanos 8 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. E filhos ali é gloriosos, como falamos ontem, filhos maduros. Então já temos a vida e a natureza de Deus. Amém. Para sempre. Nunca ninguém nos arrebatará das mãos do Pai. Nosso Senhor deixou muito claro. Minhas ovelhas são minhas. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Vida e natureza. Mas vida precisa passar por disciplina, para que seja formado um caráter.
Caráter de Cristo formado. E reino tem a ver com a expressão do caráter de Cristo em nós. Começa com a vida. Como nós poderíamos ter caráter sem vida? Como um filho pode chegar à maturidade sem nem nasceu? Será que tem jeito? Não é? Primeiro ele compartilha da vida, primeiro ele compartilha da natureza e depois ele compartilha do caráter. Hebreus 12. Deus os trata como a filhos, que filho há quem o pai não corrige, mas se sai sem correção, sois bastardos e não filhos. Por que ele nos corrige? Lembra de Hebreus 12? Veja o verso 10, diz assim: para que sejamos participantes da sua santidade. Isso é caráter ou é vida? Caráter. Deus nos disciplina para aproveitamento, para que sejamos participantes da sua santidade. Compreendeu? Vida e natureza, caráter. Vida e natureza tem a ver com o novo nascimento. Caráter tem a ver com o reino de Deus, formado em nós e expresso através de nós. Cristo formado em nós. Então, voltando lá a Efésios, vamos concluir já. À noite nós prosseguimos de onde pararmos aqui. Efésios capítulo 1 diz assim, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. O propósito. Não um propósito, mas o propósito. Que Cristo tenha primazia, que Cristo tenha preeminência e que a igreja participe com ele na sua glória. O propósito. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vou citar só mais 2 versículos para os irmãos, nós vamos parar por aqui, acho que é uma boa hora de parar. E pela noite nós vamos compartilhar um pouco sobre esse novo homem da nova criação, segundo a visão de Efésios. Porque este nessas palavras se reflete esse eterno propósito de Deus em Cristo. Um novo homem de uma nova criação. Efésios abre isso de maneira maravilhosa. Mas para concluir a nossa ideia até aqui, eu queria citar mais 2 textos. Versículo 11 que lemos termina assim: ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ora, irmão, essa frase obviamente está conectada com a anterior. Predestinado segundo o propósito. Ora, se Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade. Seu propósito é sua vontade, não é? E ele faz todas as coisas ele faz para cumprir este propósito, ou essa vontade. Então Romanos 8 vai dizer assim, Romanos 8, 28, usando a mesma expressão. Todas as coisas cooperam para o bem. Cuidado aqui. Sabe o que a teologia humanista e antropocêntrica faz? Ela coloca um hífen, que é a palavra estar, na frente desse bem aí. Então o versículo fica assim: todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Porque muitas vezes o que o Senhor faz em nós passa por muito mal-estar. Mas, irmãos, o nosso problema é que nós olhamos a faca, nós não olhamos a mão que opera a faca. O livro de Hebreus vai nos dizer que a mão que opera essa faca é do nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Nós nos achegamos ao seu trono da graça e ele usa essa espada afiada de 2 gumes para fazer o que em nós? Dividir alma de espírito. Ele vai mostrar tudo que tem fonte terrena, que tem valor terreno, humano, e vai separar daquilo que é eterno, celestial e centrá-lo nele para a glória dele. Então a faca está na mão desse eterno, grande sumo sacerdote. Tem uma destreza para tratar com a natureza humana. O apóstolo João, no capítulo 2, diz assim: ninguém precisava dizer nada para ele a respeito do homem, do que era o homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
É esse que trabalha com a faca. É esse que sabe cortar ali certinho, separando a alma do espírito, né? Então Romanos 8 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem. Bem só, não é bem-estar não, só bem. Sabe que bem é esse? A última palavra do versículo vai explicar. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Olha como essa palavra é importante. Romanos 8, 28. Propósito. Então o propósito é o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? Que bem é esse? Propósito daqueles que são chamados para o seu propósito. Aí o verso 29 vai dizer, o verso que os irmãos conhecem tanto: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que o seu filho seja o primogênito de uma família de irmãos semelhantes a ele. Amém. E é isso que está escrito aqui também em Efésios 11: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém. Então os dois textos que eu queria citar para os irmãos são, em primeiro lugar, Apocalipse 4:11. Você ler lá Apocalipse 4:11, você vai ver essa questão de fazer as coisas para uma vontade. Queria que nós apreciássemos isso juntos. Olha esse cântico de Apocalipse 4, que maravilhoso. 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber, olha para onde começa, glória. Está vendo? De receber glória, honra, poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Agora continue. Sim, por causa da tua, olha aí, vontade. Não foi isso que lemos em Efésios? Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É uma vontade, é um propósito, é um bem. Qual é ele? Que em Cristo se reúnam todas as coisas e ele tenha primazia. E que nos seus santos ele seja glorificado. Esse é o eterno propósito. Então, ele diz: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você sabe que no capítulo 5 tem cânticos da redenção. Os redimidos cantam em volta do trono, não é assim? No capítulo 5, verso 9, 12, digno é o cordeiro que foi morto. Nós temos um cântico, não é? Com essa letra, digno é o cordeiro, é o cântico da redenção, não é assim? Mas no capítulo 4, versículo 11, é o cântico da criação. Olha que interessante. E o que a criação está reconhecendo? Que ela foi criada para um propósito. Que maravilhoso. Sabe o que significa a palavra universo? Literalmente, semanticamente, o que significa universo? Uni, uma. Verso, versão, vontade. Universo, uma vontade. Deus criou todo o universo para cumprir uma vontade. Qual vontade? Que o seu filho seja o herdeiro de todas as coisas. Porque é por ele que Deus fez o universo. Hebreus 1, uma vontade. Deus não é um ajuntador de presentes, de bugiganga. O universo seria uma bugiganga enorme, né? Astronômica, se não tivesse esse propósito. Ele criou o universo para que o Filho receba toda a glória, toda a primazia, toda a preeminência. Então ele diz assim: digno é, Senhor Deus, de receber glória, porque todas as coisas criaste, por causa da tua vontade. Palavras importantes desse versículo. Vieram a existir e foram criadas. 2 vezes a palavra criada e uma vez a palavra vontade. Está vendo? A vontade de Deus, determinando o rumo de toda a criação. E o último verso que vou citar, nós vamos terminar. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, os versos 5 a 7, citam o Salmo 40, que são proféticos, messiânicos, se referindo ao Senhor Jesus. E esse salmo, citado aí em Hebreus 10, diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então disse eu. Quem é esse eu? Jesus, o verbo que se fez carne. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Davi foi quem falou isso, profeticamente, se referindo a Cristo, né? Então, eis aqui estou. Então disse eu, eis aqui estou. Localizou o versículo aí? No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agora veja agora essa frase: para fazer o quê? Ó Deus, a tua vontade.
Por que o verbo se fez carne? Para fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que Ele mesmo, o Filho, fosse reconhecido por toda a criação como herdeiro de todas as coisas. Aquele no qual repousa as afeições do Pai, o prazer do Pai, o deleite do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa era a vontade do Pai. E agregada a ela, conduzir muitos filhos à participação da glória do próprio Filho, do Filho unigênito. Por isso ele se tornou o primogênito. Quando o verbo se faz carne e habita entre nós, o grão de trigo cai na terra. O verbo se fez carne é igual a o grão de trigo caiu na terra. Mas, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso é igual a o unigênito se faz carne. E quando o unigênito entra na morte, vence a morte, sai da morte, ele se torna o primogênito. Agora não o grão único, mas agora o primeiro grão, entre muitos outros, que serão feitos à sua imagem e à sua semelhança. E é para esse trabalho que o bendito Espírito Santo foi enviado. Ele não foi enviado, irmãos, para ser apenas um consolador de nossas dores. Isso de novo é antropocêntrico. Ele não foi enviado para afofar nossa caminho. Ele foi enviado para fazer um tremendo trabalho. Formar uma noiva para Cristo. Você lembra o servo de Abraão, chamado Eleazar, quando ele foi enviado para a parentela de Abraão para conquistar, chamar, eleger, trazer uma noiva para ele? Você lembra que lindo ele vai passar? Ele é uma figura do Espírito Santo, não é? Abraão é uma figura de Deus Pai, Isaac é uma figura de Deus Filho, Eleazar é uma figura do Espírito Santo e Rebeca é uma figura da igreja, na tipologia. Sim? Quando ele é enviado e ele encontra Rebeca no poço, depois dela descedentar os camelos, e ele vai então, ele reconhece que aquela é a mulher certa para Isaac, por causa do serviço dela, da atitude dela, não conhece a história. Então, quando ele vai conversar com ela, ele nem mesmo diz o seu nome. Ela pergunta o nome dele. Ele não diz assim, eu sou Eleazar. Ele poderia dizer, ele não estava mentindo. Eu sou Eleazar, o servo de Abraão. Então você percebe que lindo? O Espírito Santo, quando verdadeiramente opera na vida da igreja, ele não chama atenção para ele mesmo. Ele sempre chama atenção para Cristo. Ele me glorificará. Porque ele, Espírito Santo, há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Foi isso que Eleazar fez. Então ele responde a pergunta dela assim, eu sou o servo de Abraão. Que linda resposta. Nem diz o nome dele. Ele diz, olha, meu nome não interessa para você não. O que interessa é o propósito para o qual eu vim. Aleluia! Eu sou servo de Abraão. Eu falei, eu vim aqui até a parentela para trazer para o filho dele uma noiva. Aí sabe o que ele vai fazendo? Nesse caminho do poço, onde ela descendendo dos camelos, até a casa de Labão. Sabe o que eles vão fazendo? Eliezer vai gastando a saliva dele para convencer Rebeca das glórias de Isaac. Então ele fala assim, o meu senhor Abraão deu a ele, o filho Isaac, tudo que ele possuía. Você lembra dessa frase? O Senhor Jesus em João 16 diz assim, tudo que o pai tem é meu. Isso interpreta o que Eliezer disse lá para Rebeca. O pai Abraão deu para Isaac tudo que ele possuía. Então Eliezer vai fazendo o quê? Conquistando o coração de Rebeca. Esse é o ministério de Deus. É o que ele veio fazer conosco, essa Rebeca do Senhor Jesus. Conquistar nossas afeições, conquistar nosso reino. Então ele chega na casa de Labão. E Labão é complicado. Ele quer segurar a filha dele lá. Então passa do dia, os dias vão passando e o Espírito Santo, na figura de Eliezer, está ansioso. O Espírito e a noiva dizem, então o Espírito Santo está ansioso para levar a Rebeca para Isaac, porque se ele não fizer isso, ele não fez nada. Né? Então ele quer tirar a Rebeca de lá, da parentela, dos assuntos, dos afazeres, ele quer gerar nela um coração celestial. Então, depois dela ficar ali alguns dias, a coisa fica meio endurecida ali, eles não sabem se está na hora de ir, ele quer ir, mas Labão não quer que ele vá, então eles chegam a uma conclusão assim, vamos perguntar o que ela quer. Lembraram dela, afinal de contas? Né? Vamos perguntar o que ela quer. Ela é maiorzinha, ela pode falar por ela mesma. O irmão Rebeca responde com uma frase curta, simples. Ela responde assim, eu irei. Eu irei. Essa é a igreja.
essa noiva que o Espírito Santo tem conquistado para o Isaac celestial. Ela seguiu toda aquela jornada sobre o camelo. Camelo é um animal imundo, figura do mundo. Rebeca, interpretando essa linguagem espiritual, ela usou tudo aquilo que o mundo poderia fornecer para levá-la ao encontro de Isaac. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que o cabelo está montado na Rebeca. E não a Rebeca. Então a Rebeca vai sobre o cabelo até o encontro com Isaac. E eles têm as suas núpcias, diz a palavra, na tenda de Sara. Sara é uma figura da graça, na tipologia. Então, irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Para isso ele foi enviado. Glórias a ti, porque todas as coisas tu criaste por causa da tua vontade. Vieram existir e foram criadas. Essa é a vontade. Que um glorioso filho obtenha uma igreja gloriosa para as suas núpcias, as bodas do Cordeiro. Irmão, o Senhor nos ajude a reconhecer isso no nosso coração. Nossos corações são cheios de afeto por Ele. Nada poderá nos contentar como cristãos nascidos de novo se não respondermos aos afetos do coração do Senhor. Nós não estaremos em lugar nenhum. Então, o Senhor nos ajude a responder de todo o nosso coração a esse supremo chamamento. Que nós vivamos para o supremo e não para o que é parcial. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez nós entregamos ao Senhor a Tua palavra e as nossas vidas, os nossos corações. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo, que Tu encontres lugar em nosso coração, livre de barreiras, livre de impedimentos, para que Tu possas fazer em nós, cumprir em nós, o propósito para o qual Tu fostes enviado. Preparar uma noiva gloriosa para o Filho glorioso. Ajuda-nos nisso, Senhor. Socorre-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Nós te pedimos, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu quero ver Tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu quero ver Tua glória.
E bem, irmãos, às 18h30 nós continuaremos a comer esse sanduíche. Amém? A palavra, este banquete, nós temos recebido e graças a Deus por isso. Amém, queridos? Bom almoço, boa tarde e até a noite em Cristo Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe.